esse contato? Antes de você responder, o Leils quer que eu, na hora de expor esse fato aqui, faça uma introduçãozinha para que ele possa colocar aqui no canal. Então está conosco aqui o professor Wellington Policarpo, ele é formado em História, trabalha na rede municipal aqui de Carira e está discorrendo a respeito da história do nosso país, a nossa história. Tá? Ele vai responder aqui agora a respeito desse contato com os europeus, os portugueses mais precisamente, com os nativos, com os povos indígenas. Houve resistência? Ou foi de forma pacífica? Como é que aconteceu isso? A história retrata? Então, Oswaldo, segundo relatos, né, segundo os documentos históricos, a primeira impressão é de estranheza, né? Tanto por parte dos portugueses como por parte dos indígenas. Os portugueses consideraram os indígenas como povos inferiores, não pelo fato deles, a questão das roupas, né, pouca vestimenta, de costume de tomar banho no rio, em relação à cultura. Então, eles foram menosprezados na visão portuguesa. E os indígenas também tiveram estranheza quando observaram aqueles homens bem vestidos, com muita roupa, de botas, barba. Então, mas até então, segundo relatos, os indígenas imaginavam que esses eram seus amigos, certo, que vieram de forma pacífica. Só que com o passar do tempo, eles até se mostraram amigáveis, né? Só que com o passar do tempo, eles passaram a criar atrito entre tribos inimigas com a intenção de ter conhecimento do território e, consequentemente, acabar dominando, como de fato ocorreu, né? E escuta, professor, nessa embarcação tinha mulheres? Quantos dias, por exemplo, os portugueses andaram mar adentro, oceanos adentro, até chegar, por exemplo, na Ilha Brasil? Em relação a mulheres, os livros, pelo pouco que eu conheço, não relata a participação das mulheres. Só tinha macho. Só fala de homens, só machista, a embarcação. Geralmente, uma embarcação machista. Geralmente faziam parte militares, políticos e religiosos, porque a intenção não era somente dominar, buscar uma nova fonte, um novo território para explorar a riqueza, mas também tinha um objetivo religioso, que era a questão da expansão da fé católica. Inclusive, é por isso que é bom quando você até me questionou, porque quando a gente vai falando por conta própria, a gente às vezes esquece alguns fatos importantes. E quando somos questionados, aí você vai lembrando, né, de coisas importantes. Aí nesse caso, o que é que acontece? Essas pessoas, os indígenas, né, começaram então a receber os ensinamentos da doutrina católica. Por isso que nos tornamos, né, um país de maioria católica. Por influência, né, da cultura europeia. Inclusive a língua, costumes, né, muito oriundo lá da Europa, foi trazido para cá, não somente pelos europeus, porque também nosso país é um país miscigenado, formado por vários povos. Tem a questão dos imigrantes, que eu gostaria que desse tempo para a gente também comentar. Até pensei de início que 5 minutos ia ser demais, porque você tem que voltar mais vezes? Que a gente fica um pouco nervoso, e até não entrei na questão que você quer que a gente aborde a respeito do 7 de setembro. Daqui a pouco eu dou uma pulada lá para frente para a gente finalizar. A gente rouba aqui os minutinhos da então, aí, entendeu, Givaldo? Aí me atualiza aí com relação, assim, eu falando, né, a questão do soldado. Assim, aí eles começaram então a ensinar a língua, o português, ensinando a ler, a escrever, a contar, e também, né, nas tribos, né, ensinar a doutrina católica. Então, geralmente se buscava conquistar primeiro as crianças, com o objetivo de no futuro atingir os adultos, né? Ô, professor Wellington, eu até brinco na sala de aula quando estou trabalhando os meus temas, sobretudo no 8º ano, que quando eu trabalho reprodução, por exemplo. O próximo tema será próxima unidade, a última unidade será a reprodução. E aí eu digo o seguinte, cara, eu imagino uma embarcação cheia de homens que passaram 30, 40 dias... Desculpa, você me perguntou, então, há relatos que foram cerca de 43 dias, né, de viagem entre o Porto de Lisboa até o litoral, né, da Bahia, localizado onde atualmente é a região do Porto Seguro, né? Certo. Santa Cruz da Cabralha, salvo engano, né? Aí você imagina uma embarcação cheia de homens, todos muito bem vestidos, porque os países de onde ele vinha, o país de onde ele vinha é uma região muito fria, né, bem vestidos.
Aí chega no Brasil, um país tropical, né? Encontra uma população indígena nativa, indinhas lindas e maravilhosas, fica até brinco na sala de aula. Todas peladinhas, de peitinhos durinhos. Cara, eu acho que eles ficaram admirados. E é assim, eu não sei se os livros de história relatam isso, mas certamente houve estupro, houve... como é que a gente chama lá? É da minha área, mas eu acabei esquecendo. Coito, né? Houve o coito e tal, e desse relacionamento nas pessoas, né? Entre os europeus e Com agora certeza, indígenas, né? Com certeza. E alguns era consensuado e outros atos eram na força. O livro relata isso? Relata, sim, essas questões aí também. Inclusive, é o que gera essa mistura de raça, exatamente. né? É branco, o homem branco europeu, cruzando com a indígena, com o africano, e aí forma a nossa sociedade. Inclusive, né, no texto do Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve ao rei de Portugal, que uma embarcação retorna à Europa, ele retrata, né, sobre a paisagem, no texto ele redige falando sobre a paisagem local, e no final do texto ele faz uma observação, né, uma interpretação preconceituosa com relação aos grupos nativos, aos indígenas locais.